Bom dia a todos. Acho que estamos no horário aí, podemos começar. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer aos nossos associados mantenedores da Câmara, a Giovana Araújo, a vice-presidente do Comitê de Agronegócios, e aos dois convidados de hoje, o Daniel Zacher, membro do Conselho da SAE Brasil, e Renato Bueno, diretor da Conectar Agro. Todos os outros participantes e associados que estão presentes neste evento. A Câmara Britânica de Comércio, desculpem, representa então os interesses, né, da comunidade empresarial, do Relações Brasil-Reino Unido. A Câmara tem uma atuação nacional e tem filiais no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Temos uma série de comitês, 13 comitês temáticos que se dedicam à análise e avaliação de assuntos específicos de interesse dos associados. E fiquem à vontade, então, para pesquisar no nosso site da Câmara e em outros lugares para ver detalhes da programação do evento, que é bastante intensa. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e também através do canal da Câmara no YouTube. O webinar terá a palestra dos convidados em termos de estrutura, organização do evento, né? Seguida de um momento de perguntas e respostas com a moderadora, além de espaço livre para perguntas da audiência. As perguntas poderão ser encaminhadas pelo Q&A, pela área de perguntas do Zoom. E pedimos a gentileza de quem encaminhar perguntas, por favor, identificar o seu nome e organização para a identificação. Agradeço, então, novamente e passo a palavra agora para a vice-presidente do nosso comitê, a Giovana Araújo. Obrigada, James. Gostaria de reiterar os agradecimentos aos que nos acompanham aqui hoje. Então, bom dia a todos. E aos nossos ilustres palestrantes, o Daniel Zacher e o Renato Bueno. O Daniel irá iniciar hoje a sessão de apresentações, né? O Daniel é engenheiro mecânico com mestrado em engenharia, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em engenharia agrícola pela FEAGRE Unicamp. O Daniel tem mais de 20 anos de experiência em posições de liderança em indústrias do setor de máquinas agrícolas e de construção, motores diesel e automotivo. É membro fundador e primeiro gestor do Comitê Brasileiro de Tratores, Máquinas Agrícolas e Florestais. Atuou como gerente para a América Latina na John Deere, na área de assuntos regulatórios, certificação de produtos. Foi também coordenador na Comissão Técnica de Máquinas Autopropelidas na Anfávia. No âmbito da SAE Brasil, é membro do Conselho Superior, mentor para o agronegócio, SAE Agro, e presidente do Conselho de Administração do ICT SAE 4 Mobility. Atualmente é diretor-geral da Tecker Consultoria, empresa especializada em soluções de certificação, homologação em máquinas autopropelidas e seus implementos. Bem-vindo, Daniel. E Obrigado, teremos também, Giovana. na sequência, o Renato Bueno. O Renato é diretor financeiro da Conectar Agro. O Renato lidera os negócios de redes móveis da Nokia para Enterprise na América Latina. Nessa posição, ele projeta vendas no exterior e atividades operacionais em toda a América Latina, em segmentos de mercado como serviços públicos, transporte, agronegócio, setor público, entre outros.
com mais de 20 anos de experiência em vendas e marketing de soluções de tecnologia. Antes dessa posição, foi diretor de marketing e desenvolvimento de negócios da Nokia, cofundador em uma agência de marketing digital e liderou atividades de desenvolvimento de negócios nas áreas de TI e software no Brasil, México e outros países da América Latina. O Renato é formado em engenharia elétrica e telecomunicações, possui MBA em gestão empresarial, mestrado em comunicações ópticas pela Turing Polytechnic, Itália. Brasileiro, mora no Rio e é casado e tem 2 filhos. Eu vou dizer aqui, complementar o seu currículo, 2 filhos incríveis, Renato. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, um prazer enorme. Vou passar a palavra então para o Daniel para iniciar a apresentação. Por favor, Daniel. Bom dia a todos, né, que nos assistem hoje. Obrigado, Giovana, obrigado, James, pelo convite. Saudar também o Renato Bueno, prazer estar aqui com você. E dizer da nossa honra em participar do webinar da Câmara Britânica. O Reino Unido tem uma ligação muito importante com o Brasil, um comércio bilateral já de alguns séculos. E mais especificamente no agronegócio, que é o foco da Câmara, destacaria também essa contribuição britânica para a pecuária brasileira, seja na ovinocultura, com raças como Suffolk, ou na pecuária de leite, né, como gado Jersey, mas especialmente na pecuária de corte, onde o Brasil é o principal exportador de carne no mundo hoje. A contribuição de tantas raças britânicas, como Hereford, Devon, Angus, né, contribuindo, enfim, para que o Brasil se tornasse essa potência, tanto em volume como em qualidade. Então, a todos aí que, como eu, apreciam um bom churrasco, fim de semana, quando forem lá no seu açougue, na sua casa de carnes, e olharem aquela bela peça de Angus, né, marmorizada, ali tem uma contribuição britânica também para essa paixão nacional, que é o churrasco. Mas o tema hoje é conectividade e tecnologia no agro. E aqui a gente traz um projeto muito interessante, que foi a pesquisa realizada pela SAI Brasil e também pela KPMG. A SAI Brasil é uma entidade de profissionais, uma entidade de engenheiros. Ela é uma entidade que tem 30 anos no Brasil, mas tem uma ligação com a Society of Automotive Engineers International, que já é uma entidade secular. E a SAI no Brasil ela tem o propósito de disseminação de conhecimento, através dos seus eventos técnicos, através das competições estudantis, através das publicações, mas também através das pesquisas, né? Nós tivemos uma pesquisa com foco em automóveis, outra na sequência com foco em caminhões, e a pesquisa agro foi a terceira dessa série, com um viés muito focado em estratégia e tecnologia. É importante também dizer que a KPMG ela foi uma parceira importante desse projeto, né? A KPMG, que é uma das grandes empresas internacionais de consultoria e assessoria. Eu vou compartilhar minha tela agora. Pediria que só confirmassem se vocês estão vendo o material. Estamos. Bom, a pesquisa ela teve um grupo muito intenso, um grupo muito grande de lideranças, profissionais, especialistas no agronegócio, né? A Giovana Araújo foi parte fundamental desse grupo e desse projeto desde o início. Em grande parte, os colegas que foram membros, né, desse esforço são participantes da mentoria agro da SAE Brasil, que é um grupo com dezenas de pessoas. Nós tivemos também, é importante destacar, a participação da Autodata, que foi fundamental também para a qualidade editorial e técnica desse projeto. Destaco também algumas lideranças do setor que somaram a esse projeto e muito abrilhantaram, né, a iniciativa, como a presidente do Conectar Agro, Ana Helena, o presidente da JAC, Fernando Gonçalves, o Márcio Leite, que é o presidente da Anfávia, o Márcio Freitas, que é presidente da Organização das Cooperativas, e o Rafael Mioto, que é presidente da CNH,
para a América Latina. A pesquisa ela foi dividida em 4 grandes macrotemas, né? Claro que o foco do webinar hoje é conectividade no agro, a gente vai dar um peso muito grande, né, para esse macrotema, mas eu achei importante a gente contextualizar o projeto e também trazer alguns pontos dos outros macrotemas, que são a estratégia e a decisão de compra de máquinas e tecnologia no Brasil, sustentabilidade, e matriz energética, e, por último, o relacionamento com clientes e o nível de prestação de serviço hoje da área de tecnologia no âmbito do agronegócio. É uma pesquisa que ela é muito extensa. Aqui a gente vai trazer um recorte, algumas perguntas, digamos assim, mais relevantes para o foco do webinar hoje, mas na sequência eu vou compartilhar o link do projeto e o material completo da pesquisa. Bom, com relação ao perfil do respondente, essa foi uma pesquisa setorial, ela envolveu um espectro bastante amplo do agronegócio brasileiro, onde nós incluímos aí, obviamente, os produtores rurais e as cooperativas agroindustriais, mas também participou a academia, os fabricantes de máquinas, implementos e tecnologias, provedores de serviço, empresas de logística, empresas de telecomunicações. Nós tivemos aqui uma concentração de respondentes muito ligadas a esse segmento da tecnologia, ou seja, os fabricantes de máquinas e implementos, né? Ou seja, o principal grupo aqui respondente foram efetivamente os fabricantes de máquinas agrícolas. No âmbito dos produtores rurais, a pesquisa ela teve 55% dos respondentes que se identificaram como produtores de médio porte, 30% deles de grande porte e a menor parcela de 15% como sendo de pequeno porte, né? Ou seja, o que mostra que a gente está com uma fatia aqui tendendo, né, do médio para o grande como sendo o principal grupo respondente da pesquisa. Aqui a gente destaca também que o nível de participação desses respondentes foi bastante sênior, né? Ou seja, tanto em termos de posição nas organizações que atuam, né, 37%, como se identificaram como gerentes, coordenadores e supervisores, 23% acionistas e 20% como diretores, mas também pelo nível educacional, ou seja, 95% desses respondentes tinham curso superior ou pós-graduação. Aqui, no âmbito da visão do participante, nós pensamos algumas perguntas que, de certa forma, mostram um pouco da estratégia no âmbito do uso de máquinas e equipamentos. Então, aqui, com relação às tecnologias, a adoção de tecnologias, a principal resposta, ela está ligada, o gráfico é sempre no sentido horário, né? Então, aqui nós tivemos que as duas principais respostas foram que a adoção de novas tecnologias, ela traz ganhos de produtividade e ganhos de performance e redução de custo. Então, ou seja, a visão do respondente do valor dessa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos aqui como uma segunda resposta principal, que as novas tecnologias precisam falar a linguagem do produtor rural e serem compatíveis entre sistemas de fornecedores diferentes. Então, ou seja, aqui uma visão, claro que a tecnologia é importante, mas essa tecnologia também precisa ser amigável, ela precisa ser compatível com a linguagem dos produtores. No âmbito das principais oportunidades com relação à tecnologia, nós tivemos aqui como as duas principais opções a adoção de novas tecnologias como automação, eletrificação e uso de biocombustíveis, e também a agricultura de precisão. Ou seja, a agricultura de precisão ela é recorrente nesse projeto, mostra que já é uma tecnologia bastante consolidada já, de forma bastante rápida, né? É uma visão de produção agrícola onde a propriedade rural
ao invés de ser analisada como uma grande média, ela é sim analisada como uma unidade discreta e dentro dessa unidade discreta com tratamento específico, seja de fertilização, seja de controle de pragas. No âmbito aqui dos principais desafios, né, nós identificamos a capacitação dos produtores ou disponibilidade de mão de obra especializada. Então, na pesquisa, o tema capacitação ele foi recorrente em várias perguntas, mas também uma preocupação com relação ao custo dessa tecnologia. E com relação a preocupações, tendências emergentes que preocupam os agricultores, nós tivemos aqui a dificuldade de acesso de soluções de conectividade, né, o tema do nosso webinar hoje, e também a questão da rapidez com a obsolescência dessas tecnologias, ou seja, tecnologias que são um investimento feito pelo agricultor, mas de alguma forma essa tecnologia ela se torna obsoleta num rápido, curto, num espaço de tempo curto. Rapidamente, algumas questões aqui ligadas à estratégia e decisão de compras. Então, com relação à frequência com que esse agricultor ele pretende renovar o seu parque de máquinas, tanto para tratores como colheitadeiras, na sua maior concentração, nós tivemos aqui o período de 7 a 10 anos, que de certa forma coincide também com um período de financiamento, né, habitual para esse tipo de bem de capital. Com relação a fatores que podem antecipar a renovação do parque de máquinas, nós tivemos aqui no âmbito financeiro, primeiro, juros de financiamento, disponibilidade de crédito, também a apreciação dos preços de commodities, né? Então, em termos de valorização de commodities. Esses três aqui realmente representam os principais gatilhos com relação à aquisição de máquinas. É importante dizer que essa pesquisa ela não focou especificamente na cultura de grãos, né? A gente sabe que esse período existe uma pressão de baixa com relação à soja e milho, né? No período que foi aplicada a pesquisa, mas outras commodities vivem um período bastante bom em termos de apreciação. Então, no momento que a questão do preço da commodities é equalizada, é claro que juros de financiamento e disponibilidade de crédito tomam uma proeminência aí com relação à decisão. Com relação a fontes de financiamento, 27% dos agricultores informaram que adquirem, né, têm comprado com recursos próprios, o que mostra que é um agricultor que ele está capitalizado de alguns ciclos virtuosos com relação à rentabilidade do seu negócio. Mas aqui também com 26% é financiamento de recursos de fontes públicas, que é algo bastante tradicional no mercado agrícola, principalmente ligado à Finame, né, que é uma modalidade de juros mais atrativa. Aqui, com relação aos canais de distribuição de máquinas, nós temos 67% focado em lojas físicas. As feiras, elas representam um evento muito tradicional no agronegócio. Aproximadamente 40% das vendas ocorrem em feiras. A gente tentou entender se o comércio eletrônico ainda era uma tendência, mas ainda é muito leve, começando. É importante dizer que um bem de capital de alto valor agregado, muitas vezes o proprietário ele quer ter esse contato presencial e esse contato mais aprofundado através dos canais tradicionais. Aqui com relação às máquinas autônomas, né, sem operador na cabine, né, as máquinas robotizadas, nos animou muito essa resposta de que já é uma tecnologia disponível, mas a sua disseminação será de médio prazo, ou seja, o agricultor entende que essa tecnologia já existe, né, mesmo que ainda, né, dentro dessa amostragem que nós fizemos, nós não tenhamos nenhum agricultor ainda utilizando máquinas robotizadas, mas é uma grande tendência que a gente acredita para os próximos anos. O agricultor entende que em menos de uma década ela já vai ser disseminada de uma forma mais ampla. No âmbito aqui que nós chamamos de agricultura 4.0, indústria 4.0, conectividade, aqui já entrando, né, com relação no item de acesso à internet na produtividade, na propriedade rural, apenas 16% dos respondentes informaram que sim, eles têm acesso à internet de alta qualidade,
na sede e na totalidade da propriedade, tá? De alguma forma, na sede ou parte da propriedade, nós tivemos aqui 24, né, apenas na sede, e 33 na sede em parte da propriedade. E 27% informaram que têm acesso, mas ainda a uma internet de baixa qualidade. Esses 16% é o nosso alvo, né? É aqui que a gente entende que nós precisamos evoluir, ou seja, internet de alta qualidade, tanto na sede como na totalidade da propriedade, permitindo aí que os equipamentos móveis possam ter acesso a essa tecnologia. Com relação às tecnologias utilizadas no campo hoje, destacamos aqui que o posicionamento global por satélite já ocorre em 91% das propriedades, né, dos agricultores entrevistados. Imagens por satélite também é bastante frequente. Drones, isso nos surpreendeu muito, né? Aqui nós não diferenciamos se seriam drones para sensoriamento remoto ou pulverização, outras aplicações, mas um uso bastante intenso já. No âmbito aqui da agricultura digital, um uso também intenso de aplicativos, tanto para gestão agronômica como também para gestão financeira, né? E a agricultura de precisão aqui com 70%. Com relação à fonte de informação, aqui também dados que nos surpreenderam bastante, ou seja, na sua maior concentração, 28%, a principal fonte de informação são as feiras e congressos, ou seja, aqui as feiras, novamente, tendo um papel proeminente, né, nessa disseminação de conhecimentos. E os fornecedores e parceiros comerciais em segundo lugar, né? Então, ou seja, nós temos aqui, claro, que os concessionários, as empresas de tecnologias, um papel muito importante aí na disseminação de conhecimento técnico, principalmente. No âmbito de sustentabilidade, né, aqui um alerta com relação, principalmente, a novas tecnologias que têm um benefício socioambiental, o quanto que esse agricultor, esse produtor rural, estaria disposto a pagar mais por máquinas que trouxessem algum benefício socioambiental. Nós tivemos aqui 42% dizendo que somente se tivesse algum tipo de incentivo, né? 12% até 5%, né, de aumento de preço e 12% informaram entre 5% e 20%. E aqui uma parcela de 24% dizendo que não estariam dispostos a pagar esse prêmio nesse momento por máquinas que tivessem esse benefício socioambiental. Com relação à matriz energética, em especial biocombustíveis, né, que é digamos, uma visão estratégica, inclusive no governo brasileiro, né, com a recente publicação do projeto de lei Combustíveis do Futuro. No âmbito do biodiesel, que é a primeira coluna, entendem que 47% terá uma expansão moderada e 37% uma forte expansão, né? Então já há um direcionamento no sentido da gente, como país, ampliar a quantidade de biodiesel no diesel, que é o principal combustível, né, para as máquinas agrícolas. O biometano, né, é visto como 41% tendo uma expansão moderada e 15% uma forte expansão, mas ainda 44% entende que será um mercado de nicho. E o diesel verde, ou HVO, muito próximo daquilo que os agricultores entendem que ocorrerá com o biodiesel, né? Uma expansão mais forte. Com relação à parte de serviços, que é algo muito importante também no agro, né? A gente entende que as máquinas agrícolas e as tecnologias embarcadas entre diferentes marcas, diferentes fabricantes, elas convergem muitas vezes, né? Se tornando, em alguns casos, até uma commodity, mas a diferenciação entre marcas, ela vem ocorrendo pela prestação de serviço. E mais do que isso, essa prestação de serviço, ela é também habilitadora dessas novas tecnologias. Então, aqui nós tentamos captar quais seriam, né, esses serviços mais importantes prestados, né, por fabricantes ou concessionários aos produtores rurais. E aqui nós destacamos a questão da capacitação e treinamento,
reposição de peças e garantia, né, como sendo os muito importantes ou importantes, né, os três principais. Essa mesma pergunta ela foi feita com relação à importância desses mesmos tipos de serviços, mas agora no âmbito da satisfação, da excelência. E aqui, os três itens onde os agricultores entenderam que essa prestação de serviço ela está sendo realizada da melhor forma. Em primeiro lugar, a questão da entrega técnica, né, que é algo muito importante no âmbito de máquinas agrícolas, ou seja, quando se entrega ao proprietário rural uma máquina, existe um evento onde se realiza uma espécie de um treinamento mostrando todas as capacidades desse equipamento. Então, aqui há um entendimento de que essa atividade tem sido feita de forma excelente. Capacitação e treinamento também foi muito valorizado e a questão também de garantias, né, que tradicionalmente no setor de máquinas é uma garantia de 1 ano, né, de uso desses equipamentos. Aqui com relação à gestão de dados, né, então as máquinas hoje incorporam uma eletrônica muito importante e através dos seus múltiplos sensores, né, se gera uma quantidade muito grande de dados. Aqui, com 24%, esses dados são feitos com equipamento, com ferramentas do fabricante da máquina, né? Então, ou seja, o fabricante da máquina disponibilizando o seu sistema para fazer a gestão dessa frota através da telemetria. E também, em 24%, fazemos a gestão de dados com equipamentos internos, ou seja, empresas que não são fabricantes de máquinas, mas sim desenvolvedores, e 34% não fazem a gestão de dados. Aqui, com relação a uma nova oportunidade no setor de máquinas, que seria a interoperabilidade de plataformas, ou seja, fabricantes que utilizam multimarcas, ou seja, um trator de uma marca, uma colheitadeira de outra, pulverizador de uma terceira, ter a possibilidade de ter um único sistema para fazer a gestão de frotas. Muitas vezes hoje os sistemas são proprietários, cada marca tem o seu sistema de gestão, onde não é possível, né, que máquinas de diferentes fabricantes sejam integradas no mesmo sistema de fabricantes. E aqui os produtores rurais entenderam como muito importante, em 46%, e 33% como importante, né? Então, aqui uma grande oportunidade aos fabricantes no sentido de viabilizar essa interoperabilidade. Bom, eu concluo aqui, né, a nossa participação. Gostaria de destacar aqui todos os apoiadores, né, e patrocinadores da pesquisa. E deixo aqui o link para acesso ao relatório completo, né, bit.ly/relatório pesquisa agro, ou diretamente no site da SAE Brasil, que é saebrasil.org.br. Lá também tem disponível esse material. Muito obrigado, fico à disposição. Obrigada, Daniel. Muito interessante essa fotografia que a pesquisa Caminhos da Tecnologia, conduzida no agronegócio, né, conduzida pela SAE Brasil. Essa fotografia que ela trouxe sobre como os produtores se posicionam, né, e veem esse tema, entre os quais a conectividade no campo, que é o nosso foco de debate hoje. Excelente, portanto, agora eu vou passar a palavra para o Renato Bueno para fazer a sua apresentação. Por favor, Renato. Giovana, obrigado. Daniel, obrigado por compartilhar esse material com a gente. Extremamente interessante. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês veem minha tela? Sim. Legal. Bom, eu deixei o material aqui em inglês, até para permitir audiências diversas aqui. O objetivo, quer dizer, que a Giovana já me apresentou aqui, eu venho aqui hoje com 2 chapéus, né? Um chapéu aqui Conectar Agro e um chapéu como responsável de redes móveis na Nokia, para o mercado de empresas para a América Latina. E a ideia é falar justamente de conectividade e agricultura digital, né? Eu tenho o prazer aqui de ter participado desde os primórdios aqui da fundação da Conectar Agro, que é uma associação sem fins lucrativos
que tem como objetivo fomentar, promover o acesso à internet, a conectividade de maneira geral, nas áreas agrícolas e principalmente agrícolas, mas pecuária também brasileira, né? Com o objetivo sempre de conectar máquinas, coisas e pessoas, né? É, e numa forma simples, rápido, interoperável, aberta, né? Sempre que possível e viável. E para partir aqui dentro dessa análise, né? A gente recentemente fizemos um estudo que eu compartilho aqui com vocês, o link aqui abaixo, tá? No site da Conectar Agro. E, e foi um estudo desenvolvido entre Conectar Agro e a Universidade Federal de Viçosa para a criação de um índice, né? Qual que é a ideia? Um índice a gente chamou de um índice de conectividade rural, né? A ideia é justamente criar parâmetros que levem ou que viabilizem, né, a criação de políticas públicas, de iniciativas privadas, de parcerias públicos-privadas, e etc., que levem ao crescimento desse índice, né? É interessante que a construção desse índice foi um trabalho muito grande, feito aqui pelo time do Conectar Agro e da universidade. É, ele leva em consideração a cobertura e o acesso à conectividade nos ambientes com aspectos sobre cobertura para o ambiente produtivo, a cobertura de residências, a cobertura de escolas, a cobertura de áreas indígenas, a cobertura de áreas de reflorestamento, quer dizer, a ideia com pesos diferentes, né? Claro, com peso um pouco maior nos aspectos produtivos que em outros aspectos, que é o foco principal aqui desse índice, né? Mas ele trazendo aí, portanto, uma ferramenta, né, que balize iniciativas públicas e privadas no sentido de ampliar a conectividade no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo hoje, que é um dos estados com maior é, disponibilidade de conectividade no seu interior, ele tem hoje um índice de 0,55, né, um índice que vai de 0 a 1. Quando a gente vai para estados como Mato Grosso do Sul, Acre e outras regiões brasileiras, esse índice está na casa de 0,1, não é? Quer dizer que... E aí, alguns dos dados aí dessa pesquisa, antes de entrar um pouco mais em detalhes sobre conectividade, o impacto da conectividade na digitalização do agro, somente esse estudo, né, mostra que somente 37% dos imóveis rurais dentro da área agropecuária tem cobertura 4G ou 5G. Tá? 19% da área disponível para cobertura agrícola hoje, ou seja, da área produtiva, tem cobertura 4G ou 5G. E, claro, uma concentração, como o próprio índice mostra, né, muito mais ampla nos estados do Sul e Sudeste. E o ICR médio nos municípios brasileiros é de 0,45, mas, de novo, como vocês podem ver aqui pelo resultado, a média, né? Uma mão numa bacia quente, uma mão numa bacia com gelo, né? Não te dá um resultado extremamente agradável de temperatura, né? Existe uma heterogeneidade muito grande na disponibilidade de conectividade, e eu acho que esse é parte do propósito aqui do Conectar Agro. A conectividade, ela entrega por si só uma série de benefícios, mas é interessante que ela é uma grande habilitadora da digitalização, né? Eu acho assim que a gente precisa enxergar a conectividade. Ela é a rodovia sobre a qual as tecnologias que o Daniel mostrou de maneira muito interessante há pouco, vão entregar esses benefícios, né, de ganho de eficiência, de produtividade, de sustentabilidade. Então, esse é um estudo feito e trabalhado pela Case e pela TIM, tá? Então, são dados concretos de uma fazenda, tá? No Centro-Oeste brasileiro, onde a aplicação de tecnologia e a aplicação de processos, porque é interessante, né? Muitas vezes o nosso desafio não é tecnológico, mas o nosso desafio é o uso da tecnologia, o nosso desafio são mudanças culturais, né? Formação de pessoas, quer dizer, então, o uso de tecnologia associado à implantação de novos processos de produção, eles trouxeram um ganho de mais de 18% em produtividade, né? A partir da aplicação correta dessas tecnologias. Ele trouxe uma economia de mais de 25% no consumo de combustíveis, e ele trouxe uma queda da pegada de carbono em mais de 10%. Né? Quer dizer que, e isso é muito interessante em se tratando de avanço de tecnologia, né? Avanço de digitalização
no agronegócio. Quer dizer que, ao mesmo tempo que a gente ganha eficiência e produtividade, né? Quer dizer que ao mesmo tempo que a gente reduz custo e aumenta a receita, a gente impacta positivamente a sustentabilidade. Isso é lindo, né? Quer dizer que a gente poder, ao mesmo tempo, ter um impacto positivo no meio ambiente, a gente também consegue ter impactos importantes do ponto de vista de negócios, né? É, Então, do que se trata conectividade no agro, né? Eu quis trazer aqui um desenho para a gente nomear as coisas e entender do que se trata quando a gente se fala de levar conectividade. É, conectividade no campo, né? Conectividade na região agrícola significa a gente levar conectividade para sedes das fazendas, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um pointer aqui, eu acho que sim. A gente levar conectividade para sedes das propriedades rurais. É interessante que as propriedades de porte médio e grande, eles têm soluções de internet de alta velocidade, né, em boa parte dessas propriedades. Caso contrário, você não é capaz de emitir uma nota fiscal, né, aspecto fundamental aí para transporte de mercadorias, etc. É, Ele também é importante a gente ter conectividade dos produtores, das pessoas, das escolas, quer dizer, de toda essa população que vive na área rural. É fundamental para a qualidade de vida, é fundamental para a permanência dessa mão de obra jovem, né, e cada vez mais capacitada no campo. E também ele tem impactos nas áreas produtivas, né, que são fundamentais. Então, a gente normalmente pensa muito na conectividade no campo, então, conectividade de caminhões, de máquinas agrícolas, né, pulverizadoras, colheitadeiras, câmeras, sensores. E a gente tem uma demanda de conectividade nas plantas de processamento, né? Podem ser plantas de processamento de alimentos, podem ser silos, podem ser usinas, né, de produção de etanol, açúcar, etc. É, e depois eu vou falar um pouco sobre que tipo de tecnologia é disponível, né? Mas a conclusão que nós chegamos, né, ao início da construção do Conectar Agro é de que o 4G hoje é a tecnologia mais custo-efetiva para se cobrir o campo, né? Enquanto que o 5G é uma tecnologia extremamente competitiva e impactante para se cobrir as unidades produtivas, né? A razão, ela tem uma relação técnica e custo, né? Na prática, o 5G utiliza frequências altas e, portanto, tem menor propagação, quer dizer que uma torre em 5G cobre áreas menores, em compensação te dá muita capacidade. O 4G permite utilizar-se frequências mais baixas, igual o rádio AM e FM, né? O AM propaga muito mais do que o FM porque está em frequências mais baixas. Então, o 4G, portanto, uma torre você pode cobrir 12 mil, 15 mil, 30 mil hectares, né? Dependendo da altura da torre e dependendo do relevo da região. Então, quando a gente pensa em conectividade, na prática é fundamental que se tenha caminhos, né, para se levar um backbone de internet até uma infraestrutura de torre de telecomunicações muito semelhante àquilo que a gente vê nas cidades brasileiras hoje. E o ponto de partida normalmente são macrocélulas, ou seja, são grandes torres que cobrem grandes áreas, né? Mas para frente eu trago até um exemplo real aí para a gente visualizar, né, como é que esse tipo de infraestrutura hoje é ativada no campo. Mas pode-se ter alternativas diferentes. A gente pode ter o que a gente chama de small células, ou seja, são células um pouco menores, para regiões um pouco mais concentradas, para cobrir aí centenas ou alguns milhares de hectares, né? E a gente pode, inclusive, ter soluções móveis. É muito comum, especialmente na área florestal, o uso desse tipo de soluções, que são trailers móveis para acompanhar frentes de trabalho, por exemplo, né? Então, o Conectar Agro, que, portanto, é uma associação sem fins lucrativos e foi criado por várias empresas, né, da área de maquinária, de tecnologia, de telecomunicações, e criado em 2019, a partir de um estudo amplo, que daqui a pouco eu trago um pouco desse racional, a gente enxergava entre 2017 e 2018 uma heterogeneidade enorme de soluções de conectividade no agro, né? Começando nos grandes grupos agrícolas, e é natural que seja assim, né? Novas tecnologias têm um custo mais elevado, e elas tendem a partir de grupos maiores, com maiores áreas, né? Que têm tanto maior capacidade de investimento, quanto
se beneficiam mais rapidamente de pequenos ganhos de produtividade, de eficiência, né? A partir dessa... Então, era muito comum que uma máquina saísse de uma concessionária e precisasse avaliar se ela ia ser conectada em 250 MHz, em 700 MHz, em Wi-Fi, em 4G, em satélite, quer dizer, essa heterogeneidade ela dificulta a escala. Então, um dos principais objetivos do Conectar Agro, ele foi de buscar caminhos, tentar sugerir padronizações no máximo possível, de maneira que essa conexão ela seja aberta, ou seja, qualquer produtor, qualquer fornecedor, qualquer frota possa se conectar, que ela seja acessível, né? O 4G hoje tem mais de 5 bilhões de usuários no mundo, dispositivos baratos, variados, para as mais variadas necessidades, né? E que ela seja simples, né? O produtor rural não precisa ser um especialista em telecomunicações para contratar telecomunicações hoje no Brasil, né? Para contratar 4G hoje no Brasil. E é fundamental que essa conectividade permita a conexão de máquinas, né, para redução de consumo de combustível, eficiência na pulverização e outras coisas, né, no plantio, na colheita, que ele conecte coisas, então, sejam sensores de monitoramento meteorológico, monitoramento de insetos e pragas, uso de drones, sensores de umidade, né, irrigação, etc., mas também a conexão de pessoas. Determinadas iniciativas e atividades, né, eles têm um volume de uso, né, de mão de obra maior do que outras, mas é fundamental a conexão de máquinas, coisas e pessoas, né? Então, quando a gente olhou essa análise tecnológica aqui, ela é um pouco antiga, mas eu quis trazer só para dar uma visão aqui da complexidade que pode ser lidar com tecnologias diferentes. Então, existe uma série de alternativas tecnológicas para se conectar o campo, para se habilitar sensores, né? Desde tecnologias como LoRa, que conectam sensores, mas não conectam pessoas, não permitem conexão de vídeo, por exemplo, né? Até tecnologias alternativas, como Sigfox, que também são direcionadas a sensores, mas têm suas limitações quanto à conexão de pessoas, de voz e de altas velocidades, né? O Wi-Fi, que é extremamente interessante do ponto de vista de velocidade, simplicidade, mas a gente cobriu uma fazenda de algumas centenas de hectares, né, a milhares de hectares, utilizando o Wi-Fi, é uma solução muito desafiadora, né? Enquanto o 4G a partir dessa análise e também uma análise técnico-econômica, ele acabou sendo a tecnologia, e ainda né, mais custo-efetiva para se conectar o campo. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Um exemplo muito interessante, implantado pela TIM, com o nosso apoio também, Nokia, né? E que é uma fazenda do grupo SLC, uma fazenda de algodão, de plantio de algodão e milho, onde a gente pode ver aqui, quer dizer, essa é uma foto, né, da fazenda, e a gente vê uma torre de cerca de 70 metros, essa é uma torre estaiada, né? Em cima da torre a gente vê a implantação desses equipamentos de telecomunicações. Quer dizer que essa torre permitiu, nessa região, a conexão de 22 mil hectares. Bom, eu paro por aqui, para a gente abrir um pouco aqui para discussões, e eu acho que a mensagem final aqui que eu acho que é interessante que a digitalização da agricultura ela é fundamental, né? A conectividade ela é o grande habilitador disso. E os mecanismos tradicionais, né, de incentivos de governo, e os mecanismos tradicionais de oferta de telecomunicações que aconteceram nas cidades, elas não se viabilizam para o agro, né? E o desafio, pelo menos do ponto de vista de telecomunicações, ele não é tecnológico. Tá? O desafio não é, mas de forma alguma tecnológica. Quer dizer que o 4G ele conecta mais de 5 bilhões de pessoas no mundo, o 5G já conecta bilhões de pessoas no mundo, quer dizer que a gente não tem a menor dúvida sobre a aplicação da tecnologia. O desafio ele está no uso, ele está no modelo de negócio e em como a gente expande, né, escala a conectividade para o agro brasileiro. Eu diria que nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, cerca de 20 a 30 milhões de hectares, né, foram conectados, tá, no Brasil. Ainda tem muito por ser conectado.
Só a área de grãos brasileira deve ter cerca de 60, 65 milhões, né, de hectares produtivos brasileiros, mas tem se avançado bastante, né? Isso é muito gratificante. Excelente, Renato. Ótimos insights aqui também, e já ganchos importantes aqui para esse nosso debate. E, e já iniciando aqui, então, queria convidar a todos que estão aqui ao vivo conosco a fazerem perguntas, né? Eu já vou iniciando aqui o Q&A, já temos algumas perguntas aqui, mas já para esquentar o debate, a gente viu, né? O Renato mostrou para a gente que o indicador de conectividade, a conectividade é muito baixa nas fronteiras maduras, agrícolas, né? Você pegou São Paulo, né? E é baixíssima nas novas fronteiras, né? Isso mostra todo o potencial que ainda tem para se destravar valor do campo, né? E você mostrou também os benefícios muito evidentes, né? Aumento da produtividade, a redução do consumo de combustíveis, a redução do footprint de carbono, né? A pesquisa Caminhos da Tecnologia mostrou, né, Daniel, que a agricultura de precisão está no radar do produtor como oportunidade, a sustentabilidade também entrou no radar, né, particularmente na questão dos biocombustíveis. Então, eu queria tentar sumarizar um pouco, na visão de vocês, o que é a grande motivação hoje para o produtor investir em conectividade, né? E aí tentar a gente aprofundar um pouco esse debate, porque a gente sabe que existem diversos tipos de produtores, né? Existe o produtor, né, de grande escala, o de média escala e o de pequena escala. Vocês entendem, né, que esses são os principais motivadores? O que vocês colocariam aqui como principal indutor para esse investimento em conectividade pelos produtores? Daniel, por favor. Ok. Bom, primeiramente, parabenizar o Renato pela brilhante apresentação. Giovana, respondendo a sua pergunta, eu vejo o seguinte: o agro ele é um setor extremamente internacionalizado. Talvez dos setores brasileiros seja o mais internacionalizado. O produtor ele está exposto à competição internacional, naquelas commodities, obviamente, que são comercializadas no exterior. E dentro desse enfoque, ele busca a otimização dos seus processos. E a tecnologia tem um papel fundamental nesse âmbito, ou seja, aumentar a produtividade, a redução de custos, né? Então, eu vejo que o produtor agrícola, ele já tem algumas décadas de familiaridade com tecnologia, ou seja, nós tivemos aí o grande pico de comercialização de tratores, foi nos anos 70, recentemente, em 2013, que foi batido. Mas é um agricultor que ele já vem há bastante tempo investindo em tecnologia. Ele não como a gente chama, fóbico com tecnologia, ou tecnologia fóbico. Não, ele aceita a tecnologia, ele vê valor na tecnologia e ele busca estar com a tecnologia mais moderna possível. Então, eu diria que o principal fator é esse, ele buscar a tecnologia como sendo um fator de ganho de produtividade, redução de custo, né, dentro da sua ótica como empreendedor, como homem de negócios. E talvez o grande desafio nosso como sociedade é a gente tratar essas questões que impactam a competitividade do agro da porteira para fora, né? Questões ligadas à logística, questões ligadas ao sistema educacional brasileiro, né? Infelizmente, pelo último censo agrícola, 23% da população no campo ainda é analfabeta. Esse é um fator que, de certa forma, tem um impacto no uso e na adoção de tecnologias, né? Mas a conectividade eu também incluo dentro do aspecto da infraestrutura, né? Então, ou seja, um esforço nosso como país no sentido de aumentar a cobertura dessa tecnologia de forma que o produtor rural possa utilizar o melhor e a melhor tecnologia das máquinas que pelos fabricantes ela está disponível no Brasil. Ou seja, se a gente comparar os equipamentos que são comercializados
nas feiras agrícolas do Brasil, ou em feiras nos Estados Unidos ou na Alemanha, a gente vê que os equipamentos são os mesmos, né? Inclusive, o Brasil ele tem um potencial, pela escala da sua agricultura, de ter uma adoção muito mais rápida de algumas tecnologias. A robótica é uma delas, né? Ou seja, o Centro-Oeste ele tende a ser o cenário ideal para a implementação de máquinas autônomas, né? Então, deixo com o Renato aí a sequência. De repente, pegando um gancho, Daniel, e concordo plenamente, né? As culturas comoditizadas, especialmente atreladas a commodities internacionais, né? Algodão, milho, cítricos, soja, é, sua oportunidade de ganho de eficiência, esse é o caminho para aumentar a rentabilidade, né? E, ao mesmo tempo, essas culturas foram as culturas que mais avançaram nos últimos anos em mecanização. Então, a principal motivação hoje da conectividade é ela estar em otimizar o uso dessa mecanização, dessas máquinas. Então, na ampla maioria dos casos onde nós temos participado, esse é o ponto de partida. Então, é interessante, né, tanto dentro da SAI, dentro do Conectar Agro, uma presença grande de fabricantes e empresas de tecnologia associadas a esse trabalho, né? E em segundo aspecto, eu acho que é a gestão de pessoas, e agora crescendo o tema de agricultura de precisão, né? Que eu acho que amplia de forma muito grande, né? As soluções tecnológicas, né, que vão compondo e também aumenta a complexidade dessa gestão, né? Mais uma vez, tecnologia sozinha ela não faz absolutamente nada no campo, né? Você tem lá uma máquina enorme, cheia de tecnologia, se você não souber o que fazer com aquele dado, que decisão tomar, ou seja, na tomada de decisão correta é que você economiza dinheiro, né? Que você impacta a sustentabilidade, que você impacta a sua produtividade. Excelente, Renato. E já capturando aqui uma pergunta da nossa audiência, do Marcos Ribeiro, e conectando com o tema desafios. Falamos das motivações, né? Vamos falar um pouquinho agora dos desafios para aumentar essa cobertura. O Marcos comenta, e bem interessante, a exemplo da São Martinho na Cana, em São Paulo, investindo mais de 70 milhões de reais para cobrir com conectividade suas fazendas de cana, demonstrou que a viabilidade de retorno sobre o investimento é para poucos. Algumas soluções de torres, chamadas de small cells, de investimentos unitários, abaixo de 200K, né, 200 mil por unidade, múltiplas seriam alternativas viáveis para pequenos e médios agricultores e terrenos mais acidentados. Por favor, comente essa possibilidade. A solução da SLC Bahia é para poucos grandes. E aí vem esse tema segmentação, né? Parece que existe uma equação econômica para os grandes e pelo menos uma percepção de equação econômica para os grandes e outra percepção para os médios e pequenos, né? Então, já trazendo esse tema, o que vocês entendem como os grandes desafios para a gente aumentar esse nível de cobertura, e aí olhando os grandes, olhando os médios, olhando os pequenos, e já inserindo aqui as cooperativas, que têm um papel importante aqui para agregar esses pequenos, tá? Então, Renato, essa pergunta para você, e o Daniel, depois eu tenho uma pergunta, já queria que você comentasse, já tenho também uma pergunta para você aqui do Marcos. Legal, eu até sugeri começar mesmo, tema muito tecnológico, né? É muito interessante. Eu acho que a colocação. Marcos, foi que trouxe a pergunta? Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro. Quer dizer que quando a gente olha small cells, aquela foto que eu mostrei da SLC, ela é realmente uma macrocélula, né? É uma célula macro, em 700 MHz, muito parecida com o que a gente coloca nas cidades. Então, eu ponho uma torre, 3 setores, cubro 30 mil hectares, né? E você tem infraestrutura. Quando a gente olha do ponto de vista de investimento, cobrir 200 hectares ou cobrir 30 mil hectares, a relação ela não é de 10 mil vezes, tá? Ela não é, ela é uma relação de 6 vezes, 7 vezes em custo. Então, o desafio do produtor rural, ele é um desafio de custo por hectare, custo por área produtiva.
Então, R$ 200.000, meu pai é um produtor de mexerica de suco, na região de Belo Vale, Minas Gerais, né? Então, quer dizer que R$ 200.000 é um preço inviável para a produção dele, de cítricos, numa fazenda de 200 hectares. Então, quer dizer que a gente precisa chegar em preços muito abaixo disso para que a conectividade esteja no campo, né? A gente tem que chegar a preços de alguns reais por hectare, certo? Porque esse é o caminho. Então, a, a forma da gente minimizar o custo por hectare, ela passa por, sim, manter essa lógica de infraestruturas que dão escala. Então, de novo, o desafio aí não é tecnológico, o desafio é do modelo de negócio. Então, como que a gente pode agregar pequenos proprietários rurais, de maneira que cada um possa tomar a sua decisão independente, de investir na sua própria propriedade, né, de conectar a sua própria propriedade, investir nas soluções digitais, que também é um desafio, né? Um pequeno proprietário adquirir soluções tecnológicas, adquirir consultoria tecnológica também é um desafio. Uhum. Mas, e aí é onde entram, Giovanni, você colocou muito bem, o papel, por exemplo, de cooperativas que são entidades agregadoras naturais. Né? Quer dizer, que se uma cooperativa puder funcionar agregando uma série de proprietários rurais, né, dentro daquela região, da área de cobertura de uma torre de telecomunicações, ele pode viabilizar perfeitamente um custo por hectare viável, né? Mas é verdade também que existem tecnologicamente soluções de small células que permitem que fazendas que não sejam fazendas de 20, 30 mil hectares, mas fazendas de algumas centenas aí de hectares, tenham também capacidades de investimento, independência, autonomia na construção das suas soluções de conectividade. Acho que você está em mudo, Daniel, tá? se você quiser complementar, por favor. E se Então, puder complementar em 2 minutos, que é um é, desafio. eu concordo com o Renato e, assim, a gente já teve esse desafio de viabilizar algumas tecnologias para a agricultura familiar. O Isobus, né, que foi uma tecnologia de aproximadamente 20 anos atrás, né, que permite um protocolo comum de comunicação do trator com o implemento. Inicialmente, ela teve uma certa dificuldade com os tratores de pequeno porte com relação à sua adesão, né, tendo já se intensificado com os tratores de maior porte, direcionado para essa agricultura comercial. Então, realmente, esse é um desafio, fazer com que essa tecnologia, ou as tecnologias novas, cheguem para o produtor de menor escala. E aí, claro, eu acho que tem o aspecto dessa tecnologia ter o retorno desse investimento. Obviamente que a tecnologia está ficando cada vez mais acessível do ponto de vista econômico, né? E isso é algo muito importante. A gente percebe que os produtores os fabricantes de máquinas estão ampliando a oferta de tecnologia para tratores de menor porte, por exemplo. Mas eu acho que também a questão do acesso e a familiaridade desses pequenos produtores da linha de crédito, esse é um fator também muito importante. Linha de crédito destinada à tecnologia. E o terceiro, claro, é a própria extensão rural, o próprio conhecimento desses pequenos agricultores, a facilidade deles em acessar essa tecnologia. E aí eu volto, né, para uma das respostas da pesquisa. As feiras têm um papel importante nessa extensão rural, como também os fabricantes de tecnologia, né? Excelente, Então, Daniel. ampliar essa disseminação, né? Muito bom, obrigada. O Marcos perguntou se os respondentes da pesquisa, como seria a distribuição dos estados, né? Uhum. E aí eu acho que você pode só reiterar onde a pesquisa está disponível, porque eu acho que lá tem o detalhamento por estados e das regiões agrícolas é, mais relevantes, né? Obrigada, Marcos, pelas perguntas. Eu gostaria de reiterar aqui os agradecimentos ao Daniel e ao Renato e passar a palavra para o James para fazer as conclusões e o encerramento do evento. Ficou pouco tempo para a gente falar de tanto assunto interessante, mas, enfim, James, né, passo a palavra para você. Bom, excelente, acho que foi muito útil, extremamente informativo, agradeço demais a todos. Eu passaria a palavra 1 minuto final para cada um, só para os comentários finais antes do encerramento. Se quiser começar, Daniel. Claro. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome da SAE Brasil, né, dizer que a SAE Brasil está
à disposição da Câmara Britânica e do público, né? Para aqueles que se interessarem, o site da SAI novamente é saibrasil.org.br. Dizer que a SAI ela tem verticais ligados à tecnologia, né, como veículos autônomos, é, é, ferroviário, aquaviário, e o agro foi uma pauta muito importante da entidade, né, por entender que é expressivo do ponto de vista da economia nacional, né, 26% do PIB, mas também é um setor extremamente ligado à mobilidade nas suas várias formas, né? E dizer que a pesquisa, de certa forma, ela cumpre o seu papel, né? Ela é totalmente gratuita, disponibilizada à sociedade civil, de trazer mais informações e dados para um setor que muitas vezes é carente, né, com relação a informações, principalmente no âmbito da tecnologia. Muito bom, excelente. Renato, por favor. Obrigado, James. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, tá, da Câmara Britânica, a oportunidade de estar aqui com o Daniel, a Giovana, com você, James, e compartilhando um pouco da nossa experiência. É, deixar também o convite a Conectar Agro é uma associação, né? Nós estamos abertos aí também a empresas de qualquer porte, né? Desde propriedades rurais até a desenvolvedores de tecnologia, empresas de telecomunicações, de instituições, de governo, né, que façam parte para contribuir. A única exigência é que o foco seja expandir a conectividade no Brasil, né? Então, eu deixo esse convite. E, por outro lado, dizer que a gente está construindo algo novo, né? E o objetivo de conectar o Brasil, ele é algo que pode mudar completamente a nossa economia e a nossa sociedade, certo? Eu brinco que é, escrever um livro e conectar o agro, né? E plantar uma árvore. Quer dizer, eu acho que são as três coisas aí que a gente deveria focar como cidadão. É algo que me dá muito prazer. Então, mais uma vez, obrigado aqui e fico à disposição, tanto como Nokia quanto Conectar Agro. Bom, excelente, muito obrigado, em primeiro lugar, a Giovana, né, pela participação e por ter sugerido o tema e apresentado os palestrantes. Muito obrigado novamente ao Daniel Zacher e ao Renato Bueno, excelentes apresentações, informação muito útil, atualizada. Só lembro agradecer também a participação de todos. Lembrar que o evento estará disponível no site da Câmara, né, para quem quiser assistir ou passar para alguém que tem interesse e eventualmente tenha perdido. E no site da Câmara também tem a agenda de próximos eventos, que, como eu falei, é muito rica e interessante. Então, muito obrigado a todos de novo e bom dia. Bom Bom dia. dia. Obrigado. Até logo. Ok. Obrigado, James, Giovana.